bom? Então, eu convidei o Ricardo Pessoa. Ricardo Pessoa é facilitador de Access Consciousness, de barras de Access, facelift, processos corporais. E, como ele é muita contribuição, eu percebo, gosto muito do trabalho dele, eu quis trazê-lo para conversar um pouquinho com vocês, esclarecer essas dúvidas. Ele está sempre compartilhando os seus conhecimentos lá nos nossos grupos. E, se você tiver alguma dúvida, vai colocando aí. E eu vou deixar o Ricardo se apresentar e falar o que ele acha interessante falar a respeito dele, porque eu acho que nada melhor do que isso, né? O que você falaria para essas pessoas, Ricardo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite de invadir a sua live. Como você vê, eu estou desfrutando de uma linda praia à noite. Uhum. É o poder da criação de realidade, né? A gente faz a realidade que a gente quer, né? É, né? Mas, sobre barras, bom, eu sou facilitador de barras e processos corporais do Access Consciousness, e eu cheguei nas barras depois de passar por algumas outras plataformas e conhecimentos. Eu estudei um pouco de meditação transcendental, leitura de aura, cabala, o próprio Tantra. E quando eu conheci as barras de Access, eu fiquei muito interessado, porque me parecia uma maneira muito direta, muito simples, e como se fosse uma compilação de tudo que eu tinha estudado anteriormente, principalmente relacionado à física quântica, da questão de você fazer criar a sua própria realidade, ser co-criador da sua realidade, que é algo que a Kabbalah fala muito também. Então, nesse aspecto, a gente vai explicar aqui o que são as barras de Access, mas a possibilidade de você conhecer uma plataforma que te ajuda a sair das crenças que limitam a sua vida, sair dos conceitos de julgamento, que te ajuda no sentido de entender esse processo e colocá-lo em prática de uma maneira muito simples, foi o que me atraiu. Mas acho que vale a pena a gente conceituar aí o que são as barras, o que é o Access, para as pessoas começarem a entender essa confusão, essa sopa de letrinha, né? Vamos destrinchar isso um pouquinho. Isso, é. E eu eu quis, né, criar essa série, porque, na verdade, isso aqui é parte de uma série, né, que é 32 pontos e infinitas possibilidades, exatamente porque, na minha concepção, é limitante, né, é muita limitação falarmos de barras de Axis como se fossem apenas 32 pontos. Né? No curso em si já tem várias outras ferramentas e às vezes também eu percebo que a maneira como as barras de Axis estão sendo divulgadas também está faltando muita informação aí. E nessa série, por exemplo, eu comecei essa semana, né? E coloquei o tema, o primeiro dos temas, que foi o tema foco. E uma das coisas mais interessantes que as barras de Axis me trouxeram foi o foco naquilo que cria mais para minha vida, o foco em receber, né? E onde todas as outras técnicas que eu havia encontrado sempre falava de doar, 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 e eu não concordava com a, a maneira como isso era passado, né? Que é um doar desmedido e que muitas vezes as pessoas se veem descompensadas, e eu lido com outras técnicas também, né? E dentro disso, eu vi que falar apenas das barras como pontos na cabeça, como ferramentas de desbloqueio de crenças, é limitação ainda, né? Porque nós vimos uma aplicabilidade gigante, né? Hoje mesmo estava passando por uma experiência que da ferramenta do A Quem Pertence Isso, né? Que às vezes nós usamos a ferramenta A Quem Pertence Isso é uma partezinha das barras de Axis, né? Onde nós tratamos exatamente de ler o campo, de perceber o que está nos incomodando, nos acessando, né? E, ou até mesmo, né? Aí onde vai entrar essa minha experiência de hoje, né? Que, na verdade, não era um incômodo meu, né? Para mim era uma coisa até confortável, mas quando entra, às vezes, no incômodo do outro e nós percebemos, né?
Então, de repente, mexer com algo nosso, e simplesmente estar ali aquela informação, mas não necessariamente aquela informação é minha, né? Então, assim, e aí entra a questão, por que eu estava falando do receber antes, né? De nós recebermos até mesmo, né, daquelas informações que são diferentes, apenas diferentes. Não são ruins, não são incômodas, são apenas diferentes daquilo que nós temos como concepção, né? Então, o primeiro ponto das barras de Axis, que eu acho muito interessante falar, e por isso eu criei essa série, né, de 32 pontos, falarmos em... Eu vou fechar o meu WhatsApp, porque senão vai ficar aqui uma... Quem mandou mensagem, mandou. Quem não mandou, não manda mais, ok? Desculpem, porque senão o WhatsApp não vai parar. Então, onde eu estava? No receber. Recebermos, né, exatamente essa expansão da consciência, essa clareza de informações, essa gama toda de assuntos e temas que podem ser trabalhados, né? Minha experiência, por exemplo, vai de lidar com crianças até idosos, né? Então, assim, negócios, assim como problemas de depressão, contribuir com depressão. Então, é muito vasto, né? E quando eu criei esse 32 pontos infinitas possibilidades, foi exatamente para a gente pegar e ir destrinchando. Então, por isso que eu não quero colocar apenas as minhas informações aqui, apenas os meus pontos de vista aqui, né? Então, eu quero trazer outras maneiras de enxergar isso. E o Ricardo, você veio aqui exatamente para isso, para você trazer a sua abordagem sobre barras de Axis. Porque aqui o pessoal já está acostumado a ouvir a minha abordagem. Então, a bola está contigo. A ideia é essa, desse espaço de 32 pontos e infinitas possibilidades. E nessa direção, o que te traz isso aí? O que você recebe disso? Para mim, o Access e as barras de Access foram assim revolucionários, né? E parece que tirou uma espécie de véu da minha visão e uma nova forma de ver o mundo, que é mais ou menos o que justamente a plataforma propõe. Então, só para aproveitar que eu imagino que a gente esteja com audiência de pessoas que conhecem e pessoas que não conhecem ainda, vamos situar um pouco o que são as barras, né? Primeiro esse nome, né? Barras de Access. Então, as barras pertencem a algo que é o Access, barras de Access. E o Access é uma plataforma chamada Access Consciousness, que, na verdade, é algo que foi criado por uma pessoa chamada Gary Douglas há 32 anos, mais de 30 anos, e que possui várias ferramentas de uma nova maneira de você ver a sua realidade. Entre as ferramentas, as barras foram as que ficaram mais famosas. Então, as barras é uma das ferramentas que nós podemos usar para trabalhar com o Access e que faz uma grande mudança, promove muita mudança em vários aspectos da sua vida. E o que são essas barras, né? As barras são 32 pontos, que a Lili até usou para fazer um jogo de palavras com muito mais 32 pontos e infinitas possibilidades. São 32 pontos mapeados na nossa cabeça que representam diferentes áreas da nossa vida. E essas áreas envolvem coisas como criatividade, como sua visão sobre envelhecimento, sobre dinheiro, sobre sexo, sobre vários aspectos da sua vida. E todas as crenças que você possui em relação a isso. Porque quem nós somos hoje? Nós nascemos uma criança livre, cheia de imaginação, cheia de ideias, e à medida que nós vamos crescendo e aprendendo com a sociedade, com os pais, com os amigos, com a escola, conceitos sobre a vida, nós começamos a limitar a nossa visão do mundo. Nós começamos a ser mais parte desse todo, dessa maneira de enxergar o mundo. E o conceito das barras é justamente isso. É que essas limitações, que nós chamamos de crenças limitantes, determinam a realidade que nós temos hoje. Então, o que é uma sessão de barras de Access? É você receber toques nesses pontos, onde nós começamos a desfazer as crenças limitantes
e nos permitimos ter a visão de volta, original, do todo. E, a partir desse momento, porque a gente fala que Access é uma ferramenta quântica, a partir do ponto de vista da própria física quântica, a partir do instante que você remove essas crenças, você tem acesso a novas possibilidades e a uma nova realidade. Então, a Lília colocou muito bem 32 pontos e infinitas possibilidades. Porque nós começamos a nos libertar de conceitos pré-concebidos que nos limitam a ter a realidade que nós temos hoje. Isso de uma maneira bem genérica. Não é por aí, Lilian? É por aí, né? Porque uma coisa interessante, né? Quando nós falamos de pontos relacionados a várias coisas, né? E aí é muito comum, né? Falarmos sobre... Chega uma pessoa para a gente, né, atender e essa pessoa está com alguma questão relacionada à comunicação, né? Por exemplo, né? E aí você tem um ponto lá, você vai, né, para tratar a comunicação. Mas aí, quando você vai tocar, quando você acessa o campo da pessoa e vai abrindo esse trabalho, porque aí entram outras informações, outras ferramentas, né, das barras de Access, como os processos verbais, por exemplo, os processos corporais, né? Então, quando a gente vai abrindo essas informações, né, muitas vezes, já aconteceu comigo, eu estou vendo uma pessoa que a queixa dela é dificuldade em comunicação. Mas quando você sair, essa pessoa passou por um abuso sexual. Então, eu tenho também uma barra de sexo, né? Então, nós vamos lá acessar e, peraí, mas por que esse ponto aqui está, né, requerendo tanta atenção, requerendo tanta energia? E quando nós vamos acessar essa situação, isso se abre, né? Então, assim, não dá para sermos apenas focados que tem um ponto e eu vou naquele ponto, né? Na verdade, nós temos que permitir, e aí entra o receber, aí entra o foco naquilo que você está fazendo, né? Onde você pega e consegue acessar o que está entrelaçado com todas essas informações, né? O que está originando, né? Qual é a origem desse problema de comunicação? Que dificuldade é essa? Então, dali a gente vê a questão, por exemplo, de dinheiro, né? De muitas vezes ter bloqueios, né? Da falta de poder que a pessoa tem, de se colocar, de se posicionar, enfim, né? E às vezes até de se permitir abusos, o sexo, inclusive, né? Também. Então, assim, não é apenas você chegar e falar, tem pontos, deita aqui que eu vou ativar seus pontos, né? Existe todo um manancial de informações e mais do que isso, né? O Axis fala muito de perceber, né? E fala também de você receber. Então, como seria você receber? Você falou de toda a bagagem que você tem, né? E uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é como seria você receber de toda a bagagem que você já tem e que você, além daquilo que, inclusive, você já vivenciou hoje, né? Porque é muito comum para mim, e aí eu vou te fazer até uma pergunta, se isso já aconteceu com você, tu está fazendo barras de Axis e eu estou acessando outras coisas que não necessariamente eu teria nas barras de Axis, né? Outras ferramentas que trabalham, né? Já passou por isso, Ricardo? Já passei, e isso é muito interessante, porque você vê que nada é estanque, tudo está conectado. Até você falou uma coisa bem interessante. Eu comentei que tem pontos relacionados a áreas das nossas vidas, né? Mas a coisa não é tão limitada e cirúrgica assim. Você falou o exemplo da comunicação. Imagina que eu tenho uma situação de comunicação que eu percebo alguma limitação, algo que me incomoda ali. E ao tocar nesse ponto, eu não estou trabalhando apenas a comunicação. Porque talvez essa situação que você tenha relacionada a uma limitação em comunicação venha de uma vivência de uma outra área de relacionamento que causou uma limitação na sua comunicação. Então, é tudo interrelacionado e é como uma onda. Você toca numa situação que desdobra em outra, e você vai desbloqueando uma série de coisas diferentes. Então, você falou muito bem, não é tão assim estanque em relação aos 32 pontos, e CFNI, acabou o assunto, é só isso, né? A coisa se expande e se conecta a muitas outras áreas de nossa vida. E outro ponto que você tocou também foi sobre o perceber, né? Quanto da vida a gente passa achando que nós somos tão limitados, quando, na verdade, nós somos um potencial que o Axis chama de ser infinito, né?
e que nós, quando descobrimos isso, quantas pessoas que nós vimos já em diversas abordagens pelo Axis, ou inclusive pelas outras que nós trabalhamos também, que a pessoa descobre, nossa, eu achava que eu era uma pessoa tão limitada, eu descobri que eu sou um manancial de possibilidades. O meu perceber, quando eu permito que ele flua, né, que ele me traz informações fantásticas. Nós estamos num mundo todo conectado através do eletromagnetismo, que a física quântica fala tanto, e quando nós permitimos, entramos na permissão do perceber, quantas coisas se abrem, né? Quando nós começamos a viver em fluxo, né? Quantas coisas não abrem, né? Ganhei um ponto, ganhei um ponto. Ganhou um tapete vermelho. Mas é isso. Então, durante uma sessão de barras, eu já vi muitas coisas acontecerem. As pessoas, inclusive, levantarem da marca, assim, após uma sessão, né? Porque a sessão a pessoa fica deitada, nós tocamos na cabeça dela, a pessoa pode dormir, pode cochilar, pode ficar acordada, pode fazer perguntas, não tem um formato. Eu já vi pessoas levantarem da maca e falarem assim, que lugar é esse? Eu falei assim, como assim, que lugar é esse? Você veio fazer uma sessão de barras. Não, eu sei onde eu estou, sei quem eu sou, sei tudo isso. Você não me perdi. Mas é que a sala não era assim quando eu cheguei. Eu falei assim, a sala não era assim. Talvez a sua percepção sobre as coisas tenha ajustado um pouquinho e você está vendo de uma maneira mais ampla. E está vendo, talvez, coisas que você não percebia. Então, é muito interessante. Duas sessões de Axis de barras nunca são iguais para a mesma pessoa. Cada sessão é um resultado diferente. E o mais interessante, é uma técnica tão simples que você não precisa só ir para receber. Você pode aprender e praticar com parentes, familiares, ou mesmo até profissionalmente. Dá para agregar numa boa, né? E nesse momento de pandemia, que contribuição que isso não é, hein? Sim, né? Nossa. Eu tenho falado que eu fiquei numa bolha, né? Porque eu vejo as coisas, e até quando eu tenho contato com outras pessoas, eu vejo, estou vendo coisas assim acontecendo, né? E comigo aconteceu, claro, aconteceram muitos desafios, mas aconteceram tantas coisas legais também. Eu falo assim, gente, eu estou numa bolha, né? Quando eu começo a ter acesso a algumas coisas, às vezes até a percepção, né? Andar na rua, perceber a energia do entorno, às vezes isso tem sido bastante um desafio, então, tem sido bastante interessante, né? Atuar com tudo isso. Mas a percepção de conseguirmos nos manter numa bolha, né? Trabalhar todas essas questões, não é nem controlar, né? Trabalhar todas essas questões, ter clareza do que está acontecendo, contribuir, né? Mas que eu nunca tive uma lista tão grande de pessoas em tratamento à distância. E, assim, contribuir na medida que acessa esse campo, vai atender essas pessoas, perceber as mudanças, está sendo muito interessante. E as pessoas que estão conseguindo, né, se trabalhar, utilizar as ferramentas em si, estão relatando, né, essa sensação de estar numa bolha, uma realidade paralela. Não vou até tirar da bolha, porque a bolha nos coloca meio limitados, né? E limita, né? É, meio encolhida. Mas, assim, a sensação de estar vivendo uma realidade paralela, né? De ver muitas coisas assim acontecendo, não que esteja fora, né, de tudo que está rolando por aí, mas se perceber, né, podendo fazer algo com isso. Não apenas entrar, estar inserido, receber os impactos, né? Mas trabalhar, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e foi muito interessante que no dia 11 eu tive tudo que ela teve ontem. É uma amigona minha, nós temos uma sintonia incrível, né? E, e assim, a gente estava conversando, ela falou, amiga, como é que você está? Eu estou uns 2 dias pensando em você. Eu falei, eu também. Aí ela falou assim, estou assim, assada. Eu comecei a rir. Eu falei, porque agora você está entrando no que eu entrei no dia 11. Então, assim, ela falou, caramba, que coisa. Eu falei, eu fiquei exatamente assim no dia 11, com essa percepção o dia inteiro, uma inquietude de pegar coisas para resolver, né? E, assim, priorizando coisas, tentando dividir o tempo, porque eu precisava fazer algo naquele dia, inclusive por mim.
Então, assim, muito interessante como que nós acessamos isso, como que nós percebemos isso, né? Porque quando eu entrei naquele meu processo, uma das pessoas que eu pensei, foi ela, porque nós éramos para ter uma sociedade, um negócio que acabamos desistindo de fazer, né? Então, assim, uma das coisas foi essa, como seria, eu cheguei a perguntar, como seria se eu tivesse mantido a sociedade com a lei e tudo mais, né? E, no entanto, ela acessou tudo isso, estava de lá também resolvendo coisas, inclusive algumas pendências relacionadas à empresa que hoje nós estaríamos tocando. Então, olha como que nós estamos entrelaçados e detalhe que ela mora em Atlanta, né? Não mora nem no Brasil, então não tem nem proximidade para acessar essa energia assim, né? É puramente energético, não tem nada de físico, né? Então, assim, quanto que nós estamos. Você mandou um SMS mental para ela, assim, né? Mandei, e isso é muito, né, comum, né? Eu costumo falar que eu vou parar de usar o WhatsApp, porque, assim, às vezes eu passo um tempo sem usar o WhatsApp e me vem assim, tenho que abrir o WhatsApp porque fulano mandou uma mensagem. Quando eu vou ver, tem 2 minutos que a pessoa mandou. As pessoas falam assim, você só vive no WhatsApp? Mentira, eu só percebo que tem uma mensagem importante para mim, dá licença. Para de ficar me cutucando. Então, na verdade, esse funcionamento, né, que nós acabamos abrindo mais. Aí uma coisa também que você falou de ser infinito, né, de onda, eu falei desse exemplo para falar da contribuição do momento e da nossa capacidade de escolher funcionar como onda, né? E como seria se escolhêssemos mais e mais e mais isso, né? Por que a gente não escolhe isso o tempo todo, né? Fica esbarrando e segurando ainda Se você, algumas bagaças, algumas canhanhas para não fluir como um todo, né? Então, você assim, falou uma coisa muito interessante. Nós estamos inseridos num contexto, né? Agora, a maneira como nós reagimos a esse contexto é a maneira como que se cria a nossa realidade. Se nós somos co-criadores da nossa realidade, toda a nossa reação ao contexto determina como é que as coisas vão acontecer para a gente. Nós temos plena consciência que o mundo está vivendo uma pandemia, mas se eu reajo de uma forma apavorada, assustada, de que, nossa, eu estou com muito medo disso, eu vou estar numa frequência que pode não ser a que eu gostaria de estar, no sentido de estar bem, saudável. Eu posso me colocar numa situação que não é a que eu gostaria, que eu escolheria, né? Então, ter um pouquinho dessa consciência de que, apesar do contexto, você tem ferramentas para você se manter bem, se manter tranquilo e são numa situação tão atípica que o mundo está vivendo, é fundamental. E essas ferramentas todas que nós estamos falando, viver, nos portarmos como onda, como seria isso? Como nos percebermos mais como ser infinito e que as coisas, nós não somos uma folhinha ao sabor do vento, um barquinho de papel no mar, né? Nós temos capacidade, sim, de cocriar e orientar o caminho que a gente quer para a nossa vida, né? Nossas escolhas. Escolhas criam possibilidades, né? exato, né? E dentro disso, né, quando a gente fala de ser infinito, né, dessa capacidade de nos reconhecermos como ser infinito, e isso tem trazido muita clareza para pessoas que estão assim, entrando em desespero no momento presente. Eu tenho falado assim, escolha ser onda. Que adianta você estudar, pegar uma técnica, porque muitas pessoas, inclusive, já são formadas, né? Já fizeram cursos, até facilitadores, né? E está tudo bem, não vamos, estamos aqui indo para o espaço de julgamento, não é isso. Todos nós passamos pelos nossos desafios, mas a questão pega aquilo que você aprendeu e aplica, né? Então, assim, escolha ser onda, flua na direção da onda, né? E permita que essas possibilidades cheguem. Mas se você continua olhando para tudo, né? Faz, estuda, aprende um monte de coisas e, no entanto, continua funcionando apenas como matéria, como uma visão, né? Totalmente limitada, totalmente cheia de julgamentos, a ferramenta não flui, né? As coisas acabam não fazendo tanto sentido, não conseguindo acessar isso. Por exemplo, uma das questões é que a gente fala tanto do medo, né? E as pessoas falam em medo o tempo todo, e aí quando eu falo que o medo não existe, né? Até no Axis nós temos que o medo é um implante distrator, né? E isso foi
mágico para mim, porque eu sempre falei assim, o medo para mim, ele na verdade é um sinal, né? É um semáforo. Eu posso olhar para ele como uma proteção, né? Tá lá o sinalzinho amarelo, atenção, né? Ou eu posso olhar e permitir que ele fique vermelho para sempre, um semáforo enguiçado. Eu nunca vou avançar, né? Ou também posso ser inconsequente de avançar todos os sinais, né? Então, na verdade, isso fez muito sentido para mim quando veio essa questão do medo, né? De ser esse implante distrator dessa nossa potência infinita. Então, quando nós estamos falando de física quântica, de infinitas possibilidades, né? E aí nós trazemos os conceitos da física quântica, tudo nós criamos a partir das nossas escolhas. Quando eu escolho, eu vibro naquela frequência da escolha, né? Consequentemente, eu vou acessar uma onda equivalente, né? Mas se eu fico falando isso, fazendo processo, trazendo técnicas para isso, mas eu fico repetindo o tempo todo e funcionando a partir do medo, eu estou indo para algo que não faz o menor sentido e que vai criar a densidade ao meu lado, vai criar densidade em todas as minhas questões. Né? Então, assim, falarmos em pandemia, acho que a maior contribuição que eu consigo tirar é: olhe e procure funcionar como onda. Você não está falando aí de um vírus, não é vírus? Então funcione como onda, funcione igual a ele, ó, bem levinho, sem matéria, e siga, né? Acho que você travou, Ricardo. Você também travou aqui para mim. A sua imagem travou Você também. travou bonitinho, você travou assim, ó. Travei rezando. Tava rezando e tudo, né? Tava rezando, para de falar, meu Deus, faz essa mulher parar de falar. Não, não, não. Né? E aí, falar sobre. Trazer alguns temas, algumas dúvidas que as pessoas trouxeram para a gente, né? Você está conseguindo ver o chat aí? Conseguia. Ah, deixa eu olhar aqui. Deixa eu falar pro pessoal que eu estou com o Instagram aberto. Pessoal, vem para o YouTube, porque no YouTube eu estou com o Ricardo e a gente está trazendo várias informações aqui legais. Vem para o YouTube para você assistir tudo completinho. Aqui você só está me vendo. O que é barras de axis e como eu posso aplicar a técnica na minha vida? Nas mais diversas áreas, Amabile, tem pontos que fazem, né, estão relacionados a praticamente todas as áreas de nossas vidas. Eu diria até que ela pode aplicar de duas formas, né? Ela pode receber uma sessão de barras de um praticante, de um facilitador, e trabalhar nas crenças limitantes que ela possui e se beneficiar da sessão, ou mesmo ela pode aprender a técnica de barras de axis, que no curso, além das barras, ela vai aprender outras ferramentas que você comentou, o interessante ponto de vista, a quem pertence isso, processos verbais, que vão multiplicar até os efeitos das barras que ela possui, que ela vai saber aplicar e receber, né? E o mais interessante, né, Lili? Uma coisa que a gente não comentou. Durante uma sessão de barras, quem aplica as barras também se beneficia. A pessoa que está recebendo, ela tem o benefício da sessão de barras, em cima de todos os pontos que a gente está trabalhando, mas a pessoa que está aplicando, os pontos em comum que ela tem com quem ela aplica, ela também se beneficia de fazer uma limpeza nessas crenças, nesses pontos, né? Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante e isso para mim é muito mágico, né? E tem muito a ver com o processo de ressonância, né? Que eu acabei de falar, né? De você acessar uma onda equivalente, né? E nada mais é do que quando você intenciona cuidar de alguém, intenciona levar essa solução para essa pessoa, você já está fazendo grande parte, né, do movimento de se reconhecer como onda. Está lá a experiência da dupla fenda que não nos deixa mentir, né? Então é como se você estivesse pegando toda essa prática e colocando, né? Mas de fato para funcionar. E uma coisa que eu acho interessantíssima, né, é a questão de ser cientificamente comprovado de que os pontos no entorno da cabeça nos leva ao estado gama, né? Porque eu sempre falo isso, por quê? Porque muitas pessoas ficam achando que isso, né, a técnica de barras de axis,
é uma coisa muito energética. Como já falaram até para mim, né? Falaram assim, ela é muito quântica. Então, assim, eu falei, adorei isso, gente. Isso é música para os meus ouvidos. Então, assim, e às vezes as pessoas ficam pensando, né, separando, achando que isso é para. Não, mas isso é para gente, pessoal que é muito zen. Eu não sou assim, né? Não tem nada a ver. Eu já atendi atletas com barras de axis, eu já atendi advogados, engenheiros. Então, assim, é muito comum, né, trazermos. Para quê? Para alta performance, para foco, né? Para melhoria no sexo, né? Então, assim, não é só essa questão de você ser lá, a galera né, da energia, só. Não, tem nada a ver. Eu consegui trabalhar muito com vários clientes, né? Advogados, às vezes, que estavam assim, muito interessante até, né? Aquela coisa assim, bem racional, e falando, não, mas eu não acredito em nada. Já chegava ao extremo de assim, não acredito nem em Deus. Tudo bem, engenheiro, né? Tudo bem, não precisa acreditar, não, mas posso te ensinar uma coisa? E assim, passando por algumas questões, né? De estar se sentindo muito incomodado, tendo algumas questões físicas até, né? Passando por problemas de pânico, depressão, e estava tendo muitos desafios na empresa, né? Onde, assim, sabe quando vem aquele momento que você só atrai, eu brinco, falo da canhanha, né? Só atrai canhanha. Então, assim, estava num momento que estava atraindo só clientes malas, sabe? Só clientes problemáticos que não queriam pagar, enfim. E eu comecei a trabalhar com ele. Falei, não precisa acreditar, mas eu posso te ensinar uma coisa? A ferramenta, inclusive, do A Quem Pertence isso, né? Quando esse incômodo vier, quando essa sensação de que o pânico vai começar, de você ficar angustiado, a quem pertence isso? Devolvo com consciência anexada. Vocês já estão recebendo ferramenta, hein? Podem tratando de usar, hein? A quem pertence isso? Devolvo com consciência anexada, promovendo um fluxo energético, né? Lendo o que está no campo, opa, acessei isso. Tá bom, mas eu não preciso ficar com isso, agarrar isso, né? Agarra a merdinha, abraça a merdinha, não precisa. Pega e libera, né? Então, assim, e eu comecei a fazer isso. Isso é meio louco, Lila. Eu falei, tá bom, que seja louco, mas você pode fazer e me dizer depois como você ficou? Cara, o cara virou, assim, o maior fã dessa ferramenta, né? E falou, cara, onde é que esse negócio funciona? Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o experimento da dupla fenda e mostrei para ele. Você tá vendo isso aqui? O exercício que eu te passei, você está funcionando como onda, né? Você está intencionando ir na onda da informação. Não importa o que é. Não importa se foi um cheque que bateu, né, sem fundo de um cliente, não importa se tem uma questão física envolvida, se tem questão financeira, mas você escolheu funcionar como onda, e isso é cientificamente comprovado. Então, assim, essa abertura que para mim é fantástica, né? E esses casos em que a gente vê essas mudanças assim, né, de paradigmas, né? Eu Porque acho que eu posso contribuir com essa colocação que você fez. Oba. Falei que eu estudei meditação transcendental, que eu estudei cabala, que eu estudei leitura de aura. Esse cara é do lado dos bichos grilos, do Zen, né? Bom, para quem não sabe, eu tenho uma carreira de mais de 20 anos na área de tecnologia de telecomunicações e o mundo corporativo mais formal que existe. E a técnica do Access Consciousness e das barras, eu participei de reuniões envolvendo diretor de informática, CIO, CFO de empresas, onde eu percebi o rumo da comunicação meio conflitante, umas energias que não fluíam, e eu usava essa técnica toda para ajudar a fazer o fluxo acontecer ali, para ser contribuição naquela situação, para ser onda numa situação onde, eu tirando a reatividade, eu percebia que modificava completamente o tom da conversa e as coisas fluíam para um objetivo em comum, que era bom para todo mundo. Então, muito se engana quem acha que a questão é só de bicho grilo. Isso aí é uma realidade que a gente usa em qualquer situação, entendeu? É verdade, é bem interessante isso. E você falou
da questão do a quem pertence isso para uma reunião, por exemplo, né? E quando eu falo trato da comunicação energética, né, para negócios em si, e aí eu trago um pouco dessa leitura, né, de converse com a consciência da sua empresa. Vai para uma reunião, converse com a consciência do grupo, para todo inconsciente que se formou naquele grupo, né? Quando nós trabalhamos em empresas muito familiares, olha o inconsciente que está ali, né? Então você começa a ter essa clareza, né, de como isso tudo pode funcionar e como isso pode ser contribuição. Né? Uma E a coisa... questão do Desculpa. aqui que fez isso, né, nada, devolvo com consciência anexada, não tem absolutamente nada a ver com vingança e muito menos com separação. Aliás, um ponto também que eu quero, né, esclarecer com isso, acho que expandir um pouco a leitura do a quem pertence isso, é com relação a ser algo que necessariamente você tem que sair. Não é por aí. Nós estamos falando, é como se eu pegasse, né? A psicologia tem aquele conceito de você olhar, né, como espelho, né? Então, a quem pertence isso, em muitos momentos, te coloca nessa condição de você se olhar e ver o que está ocorrendo em todo o entorno. Você está numa reunião, por exemplo, me incomodou. A quem pertence isso? Você vai sair de você, vai olhar, é a mim? É o outro? É o contexto? É o assunto? É a empresa? Então, você começa a ter uma expansão de consciência, de fato, para você tomar decisões. Então, assim, não é aquele momento, e aí eu brinco muito, né? Eu falo, a quem pertence isso, não é para você se vingar, não é para você. Se você está fazendo uma frequência de vingança, fica agarrado na sua merdinha lá, que é melhor. Porque você vai baixar a sua frequência e vai atrair muito mais, né? Dessa densidade, desse peso, enfim. Se não naquele momento, posteriormente isso vem, porque você está lidando, você se abre para lidar com ferramentas quânticas. Então, alô, você começa a dar abertura para funcionar quanticamente. Não existem dois pesos e duas medidas, né? Você não mente para a energia. Então, quando você pega isso e você começa a ter essa oportunidade de expandir a consciência e ser contribuição para a tomada de decisões, inclusive, né? Então, assim, é um espaço bem interessante, né, de não olhar para essa ferramenta, por exemplo, como vingança, como simplesmente algo que você queira excluir. Algo... Peraí, Absolutamente. eu sou um espiritão, eu não posso ser afetado por nada disso. O que é isso? Quem é essa merdinha que está me afetando aqui? Que dor é essa que está aqui? Né? E quando é, na verdade, alguma dor, inclusive física, de um processo psicossomático que você já vem atravessando, né? E que você, enquanto não tiver clareza, você não vai lá na solução daquela situação. Né? Então, assim, não é simplesmente se livrar. Fala. Isso é bem interessante, porque foi um dos grandes cliques que o Axis e as barras deram na minha cabeça. Essa coisa do a quem pertence isso. Porque a gente não pode esquecer que nós somos antenas captando tudo o tempo todo. E o próprio Axis fala que 99% dessas coisas que nós captamos não pertencem. Essas coisas não... os pensamentos e sentimentos que nos vêm à cabeça não são nossos, mas são captações do ambiente, né? Então, quando você devolve ao remetente uma sensação dessa, uma percepção dessa, e a gente fala a quem pertence isso, você está dando uma grande oportunidade, na verdade, da origem da pessoa que possa ter originado isso, resolver essa situação de uma maneira legal, de uma maneira que desfaça um nó que tem para ela, e ao mesmo tempo você tem toda a consciência de que, não, eu estou simplesmente captando algo que não é meu. E isso, às vezes, você acorda e está triste, mas por que eu estou triste? A quem pertence isso? E você sai de um processo que é completamente desnecessário de permanecer, simplesmente usando uma ferramenta e devolvendo a sua origem de uma forma que essa pessoa, sem vingança alguma, como você disse, possa realmente ter consciência também de uma situação e tratá-la e resolvê-la, né? Isso é muito, muito legal. Um ponto que eu toquei aqui, que eu falei de fazer uso numa reunião, né? O Axis também fala, que a gente ensina também no curso de barras, que o ser humano é viciado em polaridade, tem que classificar tudo, julgar tudo, certo e errado, bom e mal, né? E, inclusive, a energia positiva e negativa, né? E a gente costuma muito dizer, dentro de barras, de Axis, que a energia não tem esse colorido, não tem essa bom e mal, esse positivo e negativo.
O que tem é energia parada, estagnada, como se fosse um rio que foi represado e a água parou de ser trocada e deixou de ser limpa, ficou água estagnada suja. Então, um exemplo prático disso é: estou numa reunião e uma pessoa que tem um papel de decisão importante nessa reunião está fechada, calada, não se comunica, não se expressa e não troca, a gente simplesmente faz uma coisa que a gente ensina também, né? Que é puxar a energia dessa pessoa. A gente faz com que essa pessoa que está com aquela estagnação de energia, a energia flua por ela e ela se sinta confortável e à vontade de se expressar, de trocar, de participar. E uma reunião que não tinha fluxo porque a pessoa estava fechada, amarrada, de repente a pessoa começa a ficar à vontade de conversar e troca, e existe realmente o que é a vida, né? Que é uma grande troca, e a gente pode se entender, pode todo mundo se comunicar e fazer as coisas fluírem. Então, é mais um uso prático, né, das ferramentas do Access e que a gente coloca no dia a dia mesmo. Quando nós falamos dessa situação, né, de, por exemplo, do a quem pertence isso, do fluxo de energia, né, de não ir na polaridade, né? Porque o que nós estamos olhando, né? A questão do conceito, eu sempre falo que a energia, nós não conseguimos mentir para a energia. Ela existe. A polaridade somos nós que estamos dando. Por que eu dou polaridade? Porque é a frequência que eu trago, né? Porque eu tenho aquela frequência. E aí, quando... Você dá o seu colorido. Isso, é a minha lente lá que eu estou olhando, né? E vou, tipo, o que aconteceu com você na sessão do seu cliente, né? Nossa, mas não era assim a sala. Ela tinha uma lente ali. Ela conseguiu tirar aquela lente, mesmo que ela tenha colocado outra, ela já viu aquilo diferente, né? Então, é mais ou menos assim. E essa questão de olharmos, né, da situação de que nós, na verdade, né, 99% das coisas que nós captamos não são nossas, né? Mas por que somos afetados, então? Né? Por que estamos lá, muitas vezes, polarizando, sentindo mesmo? Tem coisa que a gente sente que é ruim, nós sentimos no nosso corpo, a sensação nos faz mal, né? Angústia, não é leve para ninguém sentir angústia, né? E é muito comum a gente entrar, eu sempre falo do ambiente, né, pesado, a gente chega no ambiente, né? Esse pessoal aí que é meio bruxo, né? Chega nos ambientes, já sente logo aquele aperto, negócio no estômago, enjoa, fica tonta, né? Enfim. Então, assim, o corpo logo diz, o corpo logo informa, né? Mas por que quando nós chegamos em ambiente que nos acolhe com leveza, nós não temos as mesmas coisas, a mesma, assim, sensação, né? Isso não nos chama tanto atenção, porque o nosso natural é funcionar como seres infinitos, né? Dentro das infinitas possibilidades, né? Funcionando, né? Nos comunicando, nos entrelaçando, colapsando, né? Com esse infinito também, né? E isso é natural para a gente. Então, quando nós falamos que 99% das coisas que nós recebemos, percebemos, não são nossas, é exatamente porque, por essência, né, nós não somos dificuldade, não somos peso, não somos energia nem boa nem má, né? Não somos nada disso, nós somos a essência de fluir o tempo todo. E por que esse conceito, né, e essa ferramenta também, de promover o fluxo para a pessoa, longe de ser, né? E aí cabe também uma atenção aqui, longe de ser aquela coisa de você ficar sugando energia do outro para o outro, né? Ficar vampirizando o outro, não tem absolutamente nada a ver com isso, mas é você voltar a acessar a consciência daquela pessoa e falar assim para ela: você sabia que existe outra possibilidade? Você sabia que você não precisa ter todas essas barreiras? Que você pode baixar as suas barreiras e permitir fluir e ser você mesmo aqui, né? Então, assim, esse insight também, né? Essa pegada também é muito interessante, porque na nossa concepção a gente vai para essa situação de que nós somos só aquele 1%. Não é. Tudo isso chega a você porque você tem acesso a tudo isso, você está permitindo que algo em você,
né? Até o exemplo da psicologia, né? De um espelhamento, algo em você reverbera naquilo, né? Faz conexão com aquilo, por isso que você sente, né? Nós não somos vítimas de nada. Então não é que não a energia ela não existe, a polaridade somos nós quem damos, e é exatamente por isso. Por que nós damos? É porque eu quero sentir angústia? É porque eu quero chegar nos ambientes e sentir que é pesado? Não, é porque simplesmente é uma habilidade que nós temos. Agora, começamos a utilizar ferramentas para aprender a funcionar com essas habilidades, né? Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. Ah, dentro disso até tem uma questão que foi que me trouxeram aqui, né? Que foi falar sobre. Primeiro vamos responder a Amable, né? Barras de Axis é um remédio para diversas limitações. É bem por aí, Amable, é bem por aí. Tem bastante aplicabilidades e nessa série eu vou trazer procrastinação, vou falar sobre depressão, vou trazer vários temas para a gente trabalhar aqui, tá? Então continue lá no grupo, vai colocando as dúvidas lá, que eu vou colocar todos esses temas aqui para a gente, tá? Eu ia falar de outra coisa, né? Uma dúvida que me mandaram no privado. Uma das dúvidas foi sobre autoaplicação, né? Isso também é um tema que é pouco explorado, né? E muito importante, né? Principalmente pelo momento que nós estamos atravessando, né? Como se autoaplicar barras de Axis, né? Qual é a sua experiência? Como que você se autoaplica barras de Axis? Eu até pensando aqui agora, estou acabando de ativar minha barra de comunicação para ver se eu fluo melhor aqui, para formar melhor as pessoas. Ative-se! Né, gente? Não precisa ser bruxo, vocês veem. O Ricardo não é bruxo, tá vendo? Não tem pinta no nariz, não tem vassoura atrás dele, tá lá na praia, entendeu? Super de boas. Não tem absolutamente nada a ver com bruxa. É magia, mas magia no sentido de ser mágico, né? De acessar infinitas possibilidades. É nessa vibe. Isso é muito legal. Às vezes a gente se coloca como um ser muito limitado. As nossas capacidades são incríveis, incríveis. E às vezes nós falamos, você tem um dom. Gente, como ser infinito, isso é bem legal, porque é bem informado em axis, em barras, que nós vivemos como seres finitos, que se limitam pelos sentimentos e pensamentos. Porque isso forma a realidade 3D que a gente vive aqui. A partir do instante que a gente começa a ativar o nosso perceber, o nosso receber, o nosso saber inerente a quem somos, nós começamos a sair dessa matrix e começamos a ter os benefícios de muito mais coisa. A vida se torna muito mais colorida, a vida se torna com possibilidades que nós não pensamos antes. Então, as pessoas falam assim, a Amable perguntou, né? É um remédio para várias coisas. Vamos dizer que a pessoa sofre de uma depressão e toma remédios para isso. Continue fazendo seu tratamento. Comece a fazer sessões de barras de Axis e comece a perceber as mudanças. Você vai começar a perceber que a sua dependência dos remédios já não é tanta, a sua dependência de tanta medicina, de tanta química, já não é, pode não ser tanta, e pode ir colaborando para você encontrar outros caminhos. Porque não existe uma solução só para cada problema, existem inúmeras possibilidades de soluções. Então, é isso que se oferece quando você começa a destravar as suas crenças limitantes. Vamos imaginar que uma pessoa tem dificuldade em conseguir um emprego. Talvez porque ela tem uma série de opiniões e crenças sobre si mesma, sobre como ela é limitada, sobre como as pessoas a veem, que ela se coloca dentro de uma realidade onde ela não consegue evoluir. E quando ela começa a perceber outras possibilidades na vida, todo o entorno muda. É que nem fazer uma sessão de barras, receber barras, aplicar barras, é que nem de verdade aquela pedrinha no lago. Você faz uma ondinha no início, mas isso vai se espalhando, não só na sua realidade, mas na realidade das pessoas que te cercam. Porque a sua interação com o mundo muda.
e o que você emite, consequentemente, muda, e o que te retorna, com certeza vai mudar. Né? E mais uma vez, a criação da realidade, né? Falamos de Matrix, né? E eu falo até que nós pedimos tanto, né, para tratar com toda essa Matrix, para eliminar essa Matrix, aí vem um vírus, coloca todo mundo preso dentro de casa, coloca uma série de condicionamentos. Quantas pessoas diziam que não tinham tempo para nada, né? E agora? O que você está fazendo do seu tempo? Está só pirando nas notícias do mundo? Aquele exercício que você queria fazer, aquele idioma que você queria aprender, aquele tempo com seu filho, aquele tempo com seu cônjuge, né? Você está tendo agora. O que você está fazendo com isso? Eu não aguento mais. Você precisa do vício, da rotina cheia para poder sobreviver? Lidar com a sua realidade não é simples? Puxa, que chance que a gente está tendo aí, hein? Pois é, né? E até a questão das pessoas, né, que conviviam, né, que estavam casados há muitos anos e que no momento que foram conviver, não suportaram uns aos outros, né? Conviviam, mas não viviam, né? Por isso que eu corrigi, né? Por isso que eu ia falar convivia, eu falei, não, conviver não tem energia no conviver aqui. Deixa eu mudar a palavra, porque não é essa, é outra, né? Então, assim, isso também, né? Porque, assim, resolveu a questão, né? Estão resolvendo a questão, estão podendo ter a oportunidade de olhar e falar, não funciona mais. Estávamos fugindo da situação. Chegou uma oportunidade de não precisar fugir mais. E aí, o que você faz com isso? Tomada de decisões, né? Mas eu não vou polarizar só nas pessoas que estão com dificuldade de enfrentar esse momento, não. Eu conheço muitas pessoas que acharam oportunidades incríveis no meio da pandemia de rever sua forma de ver o mundo, de se relacionar com o seu corpo, de se relacionar com o outro. Pessoas que se apaixonaram no meio da pandemia. Pessoas que se encontraram com outras atividades. Puxa, aquele trabalho que eu fazia não está funcionando mais, e começou a fazer uma outra coisa e se encontrou também. Então, é uma oportunidade a todos. Agora, o que você faz dessa oportunidade é a maneira como você encara essa realidade nova, né? É a frequência que você coloca, é o colorido que você dá. Sim, a questão até, né, a gente estava falando da Matrix, né? Então, nós tivemos mais consciência, né, de toda essa Matrix. Mas não dá para a gente olhar para uma Matrix e criar outra. Eu sempre trago isso. Não dá para você chegar e criar outra. Você vai voltar para o mesmo espaço, né? Então, assim, escolha. E é o melhor momento que nós estamos tendo tempo, né? Condições de trabalhar o que nós chamamos de fé, né? E que a física quântica explica, que na verdade, né, é sua escolha, é você se reconhecer como essa potência, né, essa potência do todo, né? No Axis nós trazemos como ser infinito, e para mim isso é muito claro, né, que é exatamente reconhecer que você é uma potência infinita, né, de uma fagulha do todo, digamos assim, né? Então, e dentro disso, você olhar e se trabalhar verdadeiramente as suas questões, né? De olhar aquilo que não está mais funcionando, de escolher aquilo que de fato você deseja para a sua vida e seguir, né? Seguir nessa escolha, não entrar em desespero diante das dificuldades, porque, assim, elas acontecem porque para o nosso aprendizado também. Porque não adianta, ninguém consegue se reconhecer como infinito, né? Lembra do que eu falei? Você é uma potência do todo, mas você vai passar por questões para você tirar as capinhas que te impedem de se olhar e reverberar apenas essa luz, apenas essa leveza, né? Para você colapsar o todo o tempo todo. Todo o tempo todo é ótimo. Aí você vai acender quando chegar nesse ponto. Então, assim, mas para isso é você estar livre de tudo, né? Então, quanto mais você soltar essas polaridades, esse peso, essa alimentação, mais nessa direção você vai tendo, né? De expansão da consciência, de oportunidade de aprender. Deu merda um dia, trabalha e vai para o outro. Pesou? Ótimo, trabalha aquela energia e vai em outra direção. Né? Mas o não se estagnar, não paralisar nas coisas. Né? Isso está tendo um aprendizado muito grande para a gente. Ia ser interessante a gente escutar aqui de quem está participando da live,
para dizer para a gente se a pandemia foi oportunidade, né? Ou está sendo desesperador? É verdade. Para Né? vocês aí, a pandemia serviu de oportunidade, né, para criar ou para se desesperar? Vocês que estão no Instagram e não conseguiram entrar no YouTube, eu vou disponibilizar depois o link, tá, do replay para vocês no YouTube. Aí eu posto aqui para vocês depois, tá? Porque agora eu nem posso parar. E a outra coisa que eu achei legal, quando você falou agora, eu me lembrei de uma sessão que eu tive com uma pessoa, uma sessão de barras que eu apliquei, e a pessoa falava assim para mim, eu estou cansado da minha vida, eu quero ter a vida do meu irmão. Eu falei assim, ué, não entendi. Ah, uma sessão de barras não é que nem consultório psicológico que tem a conversar nada, não precisa ser dito nada, tá? As pessoas às vezes trazem algumas coisas, mas isso não tem o digging do Theta Healing, que é muito legal também, mas é outro conceito. É simplesmente quântico. Não precisa ser conversado absolutamente, ouvir. Isso, às vezes as pessoas comentam. Mas essa pessoa foi muito curiosa, porque ela falou assim, eu queria ter a vida do meu irmão, eu não quero mais a minha vida. Por quê? Tudo que eu faço é difícil. No meu irmão vem tudo cair do céu, ele não faz esforço, ele está sempre rindo, não é à toa. As coisas caem do céu para ele, mas para mim eu já aprendi, se eu não me esforçar, nada vem fácil. Eu falo assim, cara, no meu interessante ponto de vista, você está criando uma realidade aí que eu não gostaria de ter, mas vamos em frente, vamos fazendo nossas sessões de barras, né? E depois de algumas sessões, poucas, a pessoa chegou e falou assim, sabe de uma coisa? Eu não suporto mais viver do jeito que eu vivo. Eu não quero mais que as coisas sejam assim para mim. Eu falei assim, então você escolhe ser diferente? Escolho. Mas depois que eu falei para você que eu me toquei, como é ruim isso, eu não quero mais isso. Chega, eu cansei disso. Eu falei assim, que bom, né? Então escolhe ser diferente. E seguimos adiante, né? Aí, passado um tempo, ele falou assim, o meu irmão está implicando comigo. Disse que as coisas estão acontecendo mais divertidas para mim do que para ele. Eu falei, puxa vida, então você escolheu mesmo, né? E o que nós fizemos? Nada. Ouvimos, sorrimos, conversamos e fizemos barras. Exato, essa leveza, né? Aliás, as barras de axis chegaram para mim quando eu pedi facilidade, né? Eu atuo com apometria há muito tempo, né? E estava assim, num período que, nossa, só eu falava assim, gente, não aparece um atendimentozinho com água fluidificada. É só coisa, só coisa punk. E num volume de trabalho que, assim, estava difícil de aguentar, né? De equilibrar aquilo. Realmente estava me demandando muito, me exigindo muito, né? Então eu falei assim, olha, não dá para atender todos os dias da semana com apometria, né? Esse volume todo. Aí eu pedi, me mostra alguma coisa fácil, que deu bastante resultado, se não o mesmo resultado que eu tenho na apometria, mas o mais próximo possível, porque não está dando, não estou dando conta. Aí veio um convite, né, para participar de um papo quântico e tal, e eu fui lá, conheci a técnica, fiz a formação e aquilo começou. E não parei mais, né, com a técnica, enfim. Então, assim, de fato, né, e tenho muito resultado. Hoje em dia eu atuo muito menos com a apometria, né? Algumas coisas eu ainda atuo com a apometria, mas as barras de axis, elas atenderam muito mesmo essa questão. Isso é bem Estava legal. falando agora, eu estava olhando aqui esse cenário atrás de mim, dessa árvore aí, e eu tenho sentido vontade de ir à praia, mas por uma série de compromissos não tenho ido, né? E eu fiquei tanto nessa vibração de eu quero muito ir para a praia, que aconteceu de estar no calendário agora os cursos em Cabo Frio, né? Eu vou para a praia. É verdade, né? Vendo a Também criação da realidade? colapsou tanto, né? Que vai ter curso em Cabo Frio, é mesmo. Nós vamos ter curso amanhã, né? Amanhã na Barra. Amanhã na Barra. Que dia que é em Cabo Frio? 12? 12 e 13. 12 e 13 em Cabo Frio, né? 12 Fechando o ano. E antes disso, 5 vai ter aqui no Rio também, né? Ah, 5 e é. 6. Então, o calendário de classes, pessoal, vou deixar também no grupo. Quem está aqui acessando também pelo Instagram, entra no nosso grupo, tá? De barras de axis, onde nós estamos colocando todas essas
essas pegadas aqui, algumas dicas, respondendo algumas dúvidas lá. Abrimos o grupo em alguns momentos do dia. Tá bem? Tem aluno de amanhã assistindo a live aí, viu? É aluno de amanhã assistindo a live. Que linda! Olha ela! Estaremos lá. E, Olívia, você está vendo os comentários aí? Tô. A Amabile respondeu que sensacional. Carmen respondeu aplaudindo e colocou que para ela foi de oportunidades, para ela foi demais nessa pandemia. A Amabile colocou que para ela também. A Graciete respondeu oportunidade e desespero. Pode ser? Pode, nós somos seres infinitos, Graciete. Só não vale mentir. A Graciele está usando duas lentes, né? Mas é por aí mesmo, né? Tem dia que você acorda, olha e fala, nossa, o que é isso? A quem pertence isso? Tome, né, a processo, tome a facilitação. Tem dia que você acorda, tá tudo de boa, não sei o quê, a realidade paralela está funcionando muito bem, né? Mas nós somos seres infinitos, né? Então é aquela questão, estamos na jornada, né? E o que eu acho fantástico disso tudo, né? É, claro, né? É sempre bom você colapsar mais e mais facilidade, né? Mas o que eu acho fantástico nisso tudo é, por exemplo, ter pessoas falando dessa transformação, né? Porque antes nós não tínhamos muita experiência de ouvir esses relatos, né? Nós não tínhamos muita oportunidade de ouvir esses relatos, as pessoas não conseguiam experienciar isso, senão através de 10 anos de terapia, né? Ou coisas, às vezes, até usando medicação, né? Então, assim, o quanto que isso é fantástico. Às vezes, em uma, duas sessões, as pessoas já começarem a mudar, já começarem a perceber, inclusive, mudanças na sua vida, facilidade de coisas acontecendo, né? Exatamente por sair desse peso, né? Dessa polaridade toda. Você fez lembrar de uma coisa. O primeiro curso que eu fiz de barras foi em São Paulo. E eu cheguei no Rio. Quando eu voltei para casa, eu já estava tão excitado com o curso que eu liguei para a família e falei para minhas irmãs que eu tinha feito o curso, que elas tinham que receber a sessão. Aí eu vim do aeroporto, elas já vieram para minha casa, chegaram antes de mim. Quando eu cheguei, eu não consegui nem jantar. Eu apliquei barras nas minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, nas minhas sobrinhas. Foi uma sequência. Eu cheguei 8, 9 horas da noite, meia-noite eu estava aplicando barras ainda. E uma das minhas irmãs sofre de insônia, né? E ela não consegue dormir, não consigo dormir. Bom, no dia seguinte, no grupo da família, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem, adoramos, não sei o quê, e essa irmã que sofre de insônia desaparecida. 11 horas da manhã, ela escreve lá no grupo do WhatsApp. Gente, dormi a noite toda, acordei 6 horas da manhã, botei minha filha para a escola, deitei e dormi de novo. Olha que ótimo, né? E é sempre o primeiro relato que a gente escuta do resultado de barras, né? A questão sobre o sono, né? Bem interessante isso, né? Eu já atendi uns Pelo casos. menos frequentemente comigo eu vejo isso. É, eu já atendi uns casos também bem interessantes de pessoas que não dormiam de fato. Nossa, Não dormiam de isso fato. exaure a pessoa. É. E até uma das coisas que eu percebi é que a própria expressão, né? Ele não sorria mais, esse aqui dele era meio travado, né? E ele falava com a mandíbula presa. Então, assim, na primeira sessão ele apagou. Aí ele falou assim: caramba, que negócio legal, eu apaguei aqui. Aí tá bom, falei, agora vai me dizendo como é que você está, né? E foi tendo melhoras assim, tanto que ele tinha muita dificuldade de concentração, isso estava atrapalhando muito o trabalho dele. Ele é professor, né? Estava escrevendo um livro, conseguiu lançar o livro, é, já está, né? Ele atua com coaching, então ele já montou o programa dele para empresas familiares. Nossa, fantástico, assim, sabe? Teve um outro caso também bem interessante também de uma pessoa que tinha muita dificuldade, mas esse dormia pouco, né? E que também, assim, deu uma melhorada muito incrível, muito legal. Bom, Então, como é que nós pessoal, estamos com o tempo aí? não sei, não sei, mas Mais perguntas? sem perguntas. Como podemos ser contribuição, como falamos no Axis, né? É, sem perguntas aqui. Outra pergunta que me fizeram e que foi no privado também
Eu falei que eu não vou ficar respondendo no privado, que é para colocar lá no grupo para todo mundo trocar. Mas eu vou quebrar o galho, tá? Nem sei se quem me perguntou está aqui. Deixa eu olhar. Não consigo ver, né? Não consigo ver quem está. Todo mundo está. Se não tiver, vou puxar a orelha e vou dizer que eu respondi num vídeo para ter que assistir o replay para poder ver. Então, foi uma questão de como lidar com entidades, né? Com esse conceito de entidades e access, que dá muito conflito para ele. Né? Os conceitos, ele vem de uma origem é, kardecista, né? E traz para ele é muito conflituoso, são muito conflituosos os conceitos do access relacionado à entidade. Como que você tem, né, conhecimento de espiritualidade, tudo isso, vê essa questão? Como eu vejo essa questão de espiritualidade, eu De estava pensando quando, entidades, entidades em si. eu estava pensando quando você Entidades, estava falando, ataques, essas questões espirituais. eu estava pensando enquanto você falava como é interessante o mundo do Access e das barras, porque eu estava pensando no tipo de aluno que já tive, kardecista, católico, evangélico, umbandista, ou seja, que não exclui e não interfere nas crenças, né? Agora, entidades têm vários aspectos, inclusive tem até dentro do próprio curso de Access um curso sobre entidades, né? E entidades podem ser muitas coisas, né? Inclusive consciências, né? De locais, de pessoas, né? De situações, né? E eu acredito de verdade, usando o Access, que você pode endereçar isso de uma maneira muito mais leve. Para mim, do meu interessante ponto de vista, essa questão de entidades ficou mais leve. Eu tenho uma experiência prévia com o kardecismo também, e eu gostei muito da visão do Access, porque ele me deu uma maneira mais suave de entender isso e trabalhar com isso, possibilitando eu desmistificar um pouco. Aliás, você fala muito sobre isso, né? Desmistificar essa questão do outro mundo, né? Como é que você fala? O invisível sem misticismo. O Era aquele invisível sem workshop que você até fez, né? É. O Então, invisível sem o misticismo. Axis trouxe essa leveza para mim, né? Inclusive, até com uma parte que tem um interessante workshop sobre limpeza de ambientes, né? Que também faz parte do Axis. Ou seja, o Axis ele enxerga as entidades como diversas formas diferentes e situações diferentes e endereça isso de maneira leve e suave. É um ponto, pode ser um dos assuntos que a gente pode trazer nessa série, né, Lívia? Sim, Trabalhar mais, porque esse é um assunto bem interessante que vai ter bastante pergunta, porque são muitas visões, muitos pontos de vista, né? eu quero trazer outras pessoas para falarem sobre isso, porque realmente é uma área que eu atuo bastante, né? Então eu requeiro outras contribuições, porque para mim, eu acredito que eu já tenho muitos pontos de vista nessa direção, né? E o Axis também me trouxe muita leveza para atuar com as entidades. Especificamente para mim, Lilian, eu era uma pessoa muito apavorada com o termo entidade, né? Eu era assim, do ponto de vista espírita, eu era meio apavorado com isso. O Axis me trouxe uma leveza e uma segurança em relação a esse tema que eu não possuía antes, entendeu? Posso ter mais vasto para a gente falar bastante, vamos trabalhar isso com uma oportunidade que a gente possa explorar um pouquinho mais, mas o que eu posso dizer é que a visão quântica até desse assunto me trouxe facilidade e simplicidade ao tema. Eu hoje enxergo e convivo com esse conceito de entidade de uma forma bem mais interessante. E o meu interessantíssimo ponto de vista, né? É que a entidade, para mim, né? Eu trato muito isso no meu workshop, que não é do Axis, né? No Invisível Sem Misticismo. Mas isso para mim nunca foi um tabu, né? Porque eu sempre convivi com essa questão, dessa habilidade de Para entidade, mim era. para mim não. Então, isso para mim sempre foi, né, muito comum, mas o Access contribuiu sim para o conceito de que eu já trazia, né, de outra forma, mas ele me trouxe leveza. Você falou muito bem, leveza, né, na prática com isso. E olhar, inclusive, as entidades como consciência, né? Eu usava uma outra linha. Eu falava de acordo com a minha visão
na minha visão, né, a minha frequência, no caso, eu vou olhar para a entidade de uma maneira. Se eu sou espírita, eu vou olhar como um ser desencarnado, né? Se eu sou católica, eu vou na direção mais dos santos, né? Se eu vou mais numa linha de ser protestante, né? Eu, eu acho que morreu, acabou. Então, assim, tem várias questões, mas tudo isso, eu falei assim, e eu até por muitos momentos, já teve momentos de estar facilitando, Axas até, né? Para uma turma bem grande, e tinha pastor, tinha umbandista, tinha kardecista e tinha engenheiro. Essa turma foi boa. Engenheiro, músico e tinha outra coisa que eu não lembro agora. Aí, gerente de banco. Aí eu falei assim, gente, que turma interessante, né? Que classe interessante. Então, ali, aí, o pastor veio falar comigo, né? Mas, Lília, essa questão de entidades, com algumas barreiras, né? Eu olhei para ele, sorri, eu falei assim, entidades, o que que tem? Espíritos, por exemplo. E tá, somos eu e você, né? Menos condensados. Aí ele olhou para minha cara e falei, só isso? Quer mais física quântica do que isso? Aí ele, tá, obrigada. Respondi? Respondeu. Faz muito sentido. E para E mim olha, significava. ele inseriu, e ele assim, ele começou pela classe de barras de Axis a ver as questões de física quântica. Ele tinha feito parte da Rosa Cruz por um período, então ele tinha tido algum contato, né, com algumas coisas quânticas, enfim, e depois ele veio fazer curso de barras. Então, o curso de barras para ele foi algo assim, ele se tornou facilitador. Facilitador, interessantíssimo. Uma mudança de paradigma bem legal. Mas a sua resposta foi fantástica. A simplicidade e assim, clareza da sua resposta, somos nós menos condensados, foi perfeita. E para mim tinha só esse peso de alguém que já morreu, o conceito de entidade, né? E quando isso se expandiu em possibilidades muito além dessas, além dessa, foi muito legal para mim. Que ótimo. Foi muito leve, como eu falei antes. Então, pessoal, para não nos estendermos muito, né? Simples assim, isso mesmo, Carmen. Para não nos estendermos muito, tem muito assunto para a gente falar. Semana que vem vamos tentar fazer outra live, tá? Fica ligado aqui no canal, no Instagram, siga, assine aí as notificações para você ser notificado quando a gente estiver ao vivo. E entre para o grupo do WhatsApp, porque lá nós vamos notificar, né, quando formos abrir as lives, e também nós abrimos lá para responder dúvidas. Então, às vezes, você está com alguma questão no decorrer da semana, e eu naquele dia, né, você pode mandar lá que a gente responde, tá? E também vamos colocar a agenda, tá, das próximas classes. Inclusive, tem uma classe amanhã na Barra da Tijuca, se tiver alguém da Barra da Tijuca, ainda tem vaga. E as outras classes também, que as próximas serão outra classe na Barra da Tijuca, outra em Cabo Frio e depois em Fortaleza. Combinados? Então, quer deixar mais alguma mensagem, Ricardo, que você deixa aí para o pessoal? Bom, só agradecer. E como eu já falei antes, não somos folhinhas a sabor do vento, não somos barquinhos perdidos no marzão. Nós realmente podemos fazer nossa realidade. E o mantra do Axis leva muito para isso, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, queria terminar dizendo isso para vocês. Pensem nisso. Tudo na vida deve e pode vir a vocês com facilidade, alegria e glória. Vamos fazer um final de semana assim? Que tal? Fechado. Então, a gente volta a se falar para saber como é que foi o final de semana dessa galera aí. Combinados? Quero saber. Obrigado pela oportunidade, Lilian. Nada, eu que agradeço. Tudo de bom, felicidades para todos. Obrigada pela participação de vocês. E acessem o link, a descrição do vídeo, para poder acessar o nosso grupo, quem não está lá ainda. Um beijo no seu coração de luz. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. Obrigada, Ricardo. Boa noite, obrigado. E alunos, amanhã, 10 horas, não esqueçam. Beijo grande em todos. Tchau. Tchau, tchau.